Já imaginou como funciona um para-raios? Ou por que ficamos protegidos dentro de um carro durante uma tempestade elétrica? Isso tudo tem a ver com conceitos fundamentais da eletrostática. Hoje, vamos explorar o campo elétrico, o potencial elétrico, a energia potencial elétrica, a gaiola de Faraday, a bobina de Tesla e o trabalho realizado pela força elétrica. Preparado para entender como a eletricidade molda o nosso mundo? Vamos começar pelo conceito de campo elétrico. Quando temos uma carga elétrica em um ponto do espaço, ela gera um campo ao seu redor. Esse campo é a região onde a força elétrica pode ser sentida por outras cargas. Ele é representado por linhas de campo elétrico, que mostram a direção da força que uma carga positiva experimentaria se estivesse nesse campo. E é igual a F dividido por Q. Aqui, E é o campo elétrico, F é a força elétrica e Q é a carga de prova. A unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb. Os campos elétricos podem ser classificados de diferentes formas, dependendo da distribuição das cargas e da variação do campo no espaço. Aqui estão os principais tipos de campo elétrico. Campo elétrico uniforme. Ocorre quando as linhas de campo são paralelas e igualmente espaçadas. A intensidade do campo elétrico é a mesma em todos os pontos da região. Um exemplo clássico são as placas de um capacitor plano carregado. A fórmula é E igual a V dividido por D, onde I é o campo elétrico, V é a diferença de potencial e D é a distância entre as placas. Um exemplo prático é o campo elétrico dentro de um capacitor de placas paralelas, que é uniforme, garantindo que uma carga dentro dele sofra a mesma força em qualquer posição. Campo elétrico radial, ou de carga puntiforme. Ocorre ao redor de uma carga puntiforme. As linhas de campo são radiais, saindo de cargas positivas e entrando em cargas negativas. A intensidade do campo depende da distância da carga. A fórmula é E igual a kq dividido por R ao quadrado, onde I é o campo elétrico, K é a constante eletrostática, Q é a carga-fonte e R é a distância até a carga. Um exemplo prático é o campo elétrico ao redor de um íon isolado, ou o campo gerado pelo núcleo de um átomo sobre os elétrons ao redor. Campo elétrico dipolar. Ocorre quando há duas cargas opostas próximas entre si. O campo elétrico forma um padrão característico com linhas saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. A intensidade do campo em pontos distantes pode ser aproximada por E igual a Kp dividido por R ao cubo, onde P é igual a Q vezes D, que é o momento dipolar, ou seja, o produto da carga pela distância entre elas. Um exemplo prático é o campo gerado por moléculas polares, como a água. Campo elétrico não uniforme. Ocorre quando a intensidade do campo varia de um ponto para outro. Pode ser encontrado em distribuições de carga irregulares, como esferas condutoras carregadas. Um exemplo prático é o campo ao redor de uma esfera condutora carregada, que é forte próximo à superfície e diminui à medida que nos afastamos. Resumindo, campo uniforme entre placas paralelas, campo radial ao redor de cargas pontuais, campo dipolar entre cargas opostas, campo não uniforme em distribuições de carga irregulares. O potencial elétrico está diretamente ligado ao campo elétrico. Ele mede a quantidade de energia que uma carga elétrica tem em um determinado ponto do espaço. Matematicamente, ele é dado por V igual a U dividido por Q, onde V é o potencial elétrico, U é a energia potencial elétrica e Q é a carga de prova. A unidade de medida é o volt. Diferente do campo elétrico, que tem direção e sentido, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, ele apenas indica a energia por carga em um ponto. Agora,
Imagine que você precisa empurrar uma carga contra o campo elétrico. Isso exige trabalho, certo? Esse trabalho é armazenado como energia potencial elétrica. A fórmula é U igual a K vezes CO, 1 vezes CO2 dividido por R, onde U é a energia potencial elétrica, K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são as cargas envolvidas, e R é a distância entre elas. Quanto mais próximas as cargas estiverem, maior será essa energia. Agora, um conceito impressionante, a gaiola de Faraday. Esse efeito ocorre quando um material condutor, como um carro ou um avião, bloqueia os campos elétricos externos, protegendo tudo dentro dele. Isso acontece porque as cargas se redistribuem na superfície do condutor, anulando o campo elétrico interno. Por isso, durante uma tempestade, estar dentro de um carro é seguro. A corrente elétrica do raio se distribui pela carroceria do veículo e não atinge quem está dentro. A bobina de Tesla é um dispositivo criado por Nikola Tesla que gera altas tensões e descargas elétricas no ar. Ela funciona por meio da indução eletromagnética, armazenando energia em um capacitor e liberando-a em forma de faíscas. O efeito visual das descargas elétricas faz com que a bobina seja usada em espetáculos e experimentos científicos. Além disso, Nikola Tesla acreditava que esse princípio poderia ser usado para transmitir energia sem fios. O trabalho realizado pela força elétrica ocorre quando uma carga se desloca em um campo elétrico. A equação que rege esse fenômeno é W vale Q delta ponto, onde W é o trabalho, Q é a carga e delta ponto é a diferença de potencial. Se uma carga se move espontaneamente no sentido do campo elétrico, o trabalho é positivo. Se for contra, precisamos fornecer energia externa. Hoje, vimos como o campo elétrico, o potencial elétrico e a energia potencial elétrica influenciam nosso mundo. Exploramos como a gaiola de Faraday nos protege, como a bobina de Tesla gera altas tensões e como o trabalho da força elétrica está presente em circuitos e motores. Agora, quero saber de você. Já percebeu algum desses conceitos no dia a dia? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva para mais aulas incríveis de física. Nos vemos na próxima.